Irmãos, em cima desses avisos formulados aqui, eu quero só lembrar de dois aqui que é muito importante. O primeiro, sobre o batismo. Você que vai se batizar, não saia daqui sem dar o teu nome completo hoje e o número da sua camiseta. Amanhã é o último dia que eu preciso passar essa relação com a São Vicente. Tá, irmãos? São mais de 2.000 camisetas e todo ano nós temos um grande problema com camiseta. Parece que lá é interessante, você fala que é número G, a pessoa manda GG, ou se você pede GG, manda M, e assim sucessivamente. Então, irmãos, como sempre há problema, por favor, hoje, porque na quarta-feira eu tenho uma reunião às 7 e amanhã eu estou mandando o e-mail dessa relação. Você que vai no retiro de casais, eu preciso também do teu nome completo hoje. Amém? Amém, irmãos? Nome completo. Por quê? O hotel, ele precisa, esse hotel ele é muito chato. Não é chato, é o correto. Ele precisa do teu nome completo e eu preciso enviar esse e-mail hoje, depois que acabar o culto. Eu vou estar já passando para São Vicente, que pela manhã eles já precisam passar para o hotel, no nome de todas as pessoas que vão nesse retiro. Acho que eu fui claro, amém? Amém? Tá, irmãos, então, por favor, em nome de Jesus, não sejam desobedientes com esses irmãos que faltaram hoje porque estão na praia. Amém? Eu tenho uma frase para ti pesada e eu vou te machucar nessa noite, porque Deus já me machucou hoje quando estava ministrando a palavra para mim mesmo, dizendo o seguinte: quando a nossa geração perde a procedência, entra debaixo de maldição. Fala ao teu irmão, quando a tua geração perder a procedência, ela vai entrar debaixo de uma maldição. Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o 6. Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o 6. Se tiver alguém sem Bíblia, dá uma carona para a pessoa, por favor, em nome de Jesus. Está liberado ao teu computador, tá, irmãos? Teu tablet, teu iPhone, a palavra do Senhor diz assim: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas, por debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará cultos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus o que? Zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Senhor, na tua palavra te louvo e te agradeço. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado porque, em primeiro lugar, o Senhor ministrou no meu coração. Essa palavra venha ser uma palavra rema, uma palavra restauradora, uma palavra transformadora para a tua igreja e para essas pessoas que estão nos assistindo, Senhor Deus, online. Pedimos a ti, Senhor Deus, que o Senhor venha derramar toda a sorte de bênção para nossas vidas, que possamos entender e compreender, Pai, o que é fazer a tua vontade, para que nossos filhos, Senhor Deus, possam dar bons frutos, que nossos filhos possam ser o sal dessa terra. Que o Senhor venha derramar uma bênção em vida nessa noite, Pai, porque nós cremos no sobrenatural vindo direto do teu trono. É o que pedimos, Pai, nessa noite, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode ser sentado dando glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Irmãos, como tema assim, quando a gente traz, né? Quando a nossa geração perde a procedência, ela entra debaixo de uma maldição. E por que eu falo isso? Nós temos que entender que a nossa família é de responsabilidade nossa. Os filhos são de responsabilidade
dos pais. Os pais dessa geração são pais irresponsáveis. E me perdoa se você tem filho no coleginho lá, né? Eu sou de uma geração, irmãos, a qual nós entrávamos no primeiro ano do colégio. Então, de 0 meses ou 0 ano até os 7 anos, você estava na cobertura do papai e mamãe. Depois dos 7 anos, você ia para o colégio, para o primeiro ano do colégio. Mas hoje, inverteu-se, porque a mulher ela precisa trabalhar. O homem ele precisa também trabalhar. E aí você pega o teu filho com 1 ano, 2 anos de idade e você coloca ele num coleginho que na verdade a referência dele vai ser aquela professora que está dando aula para ele. E muitas vezes quando a mulher ela trabalha, a gente até entende. Mas quando ela não trabalha porque ela quer acordar lá para o meio-dia, é diferente, irmãos. E os filhos começam a perder a referência de família. Hoje não existe mais aqueles jantares, né? Que a gente ficava todo mundo naquelas mesas enormes ali batendo papo, discutindo pelo melhor pedaço de carne. E quando teu pai ele recusava aquele melhor pedaço, sempre o filho mais velho queria pegar aquele melhor pedaço. Porque ele entendia o que era o quê? Uma primogenitura. Ele entendia que ele era o responsável na ausência dos pais. Mas essa referência acabou. Essas coisas foram embora, irmãos. E aí eu caio nesse texto que ele começou a falar muito comigo, da maldição que vem sobre a família. Mas eu, quando sou uma pessoa abençoada, os meus filhos também são abençoados. Quando eu sou temente a Deus, os meus filhos eles são também temente a Deus. Então nós precisamos entender aquele texto que diz lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, texto muito conhecido, que nós queremos colocar em prática só no ler, mas não no dia a dia. Quando diz, porém vós sois gerações eleitas. Fala para o teu irmão, você é eleito. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Aí você pega esse texto aqui, presta bem atenção, meu irmão. Você pega esse texto aqui, você começa a degustar a responsabilidade que você tem, porque eu estava lendo a palavra de Deus e eu descobri que o Senhor ele tem ciúmes de nós. E por que o Senhor Deus ele tem ciúmes de nós? Porque nós somos filhos. E todo pai tem ciúmes do filho. E como filhos de Deus, ele tem ciúmes de nós. Então, ele quer que a gente, na verdade, entre naquela bênção de 1000 gerações. E não que a maldição, pelo meu pecado, pela minha falta de comprometimento com Deus, venha deixar que a minha geração venha ser uma geração amaldiçoada. Mas vamos ler esse contexto. Em 1 Pedro 2,8, o que diz? E pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Fala para o teu irmão assim: pau que nasce torto, ele direita. Mas nós não queremos endireitar. Eu também sou de uma geração que os pais tinham o hábito de falar assim: esse meu filho é o ovelha negra da família. Quem é dessa época? Eu tenho um irmão que ele era ovelha negra da família. E realmente ele dava um pouco mais de trabalho mesmo que os outros. Até depois de velho ele deu trabalho. Acho que ele continua dando trabalho. Mas é uma ovelha negra, que parece que é rotulada, sabe, a figurinha carimbada, meu irmão. Mas eu entendo que existem algumas promessas na vida da gente que muitas vezes nós não entendemos. Uma vez eu estive falando, uma vez eu estive fazendo um estudo e eu vi algo que me marcou muito. Sabe,
pegando as minhas gerações, não existe nenhum crente até onde eu conheci. Vendo uma geração de uma miscelância incrível. E aí eu não conhecia ninguém, mas uma vez fazendo uma pesquisa, eu descobri que há 137 anos atrás, uma pessoa chamada Cândido Joaquim de Mesquita, um carioca, que foi chamado para pregar no Rio de Janeiro, na cidade de Paraty. Quando descobriram que esse homem estava na cidade de Paraty, ele foi convocado pela primeira presbiteriana de Ubatuba para celebrar a primeira cena aqui no local. Para muitos que não sabem, a minha família é do Rio de Janeiro e minha família também é daquela região de Ubatuba para cá. A probabilidade desse cara ser meu parente é quase que 100%. Quando for em Caraguatatuba, eu vou tirar até uma pesquisa disso. Mas eu creio, nitidamente com todas as letras, que eu faço parte da segunda geração dessa pessoa. Porque dessa geração, depois, o posterior, o único crente sou eu. E eu estava vendo ali quase agora uma mensagem do meu irmão, alguns aqui conhecem meu irmão mais velho. Eu nunca pensei que aquele cara fosse postar algumas coisas de Deus. E ultimamente ele está colocando. Eu nunca pensei que aquele cara, que é meu irmão, ele fosse postar uma foto dos meus pais o beijando quando fizeram 50 anos de casados. Lucas conhece meu irmão e sabe como ele é o jeito dele. Então eu estou vendo que aquilo que esse Joaquim ele plantou e o Mesquita começou a dar continuidade, vai se tornar realidade na minha família em nome de Jesus. Mas também vai se tornar uma realidade na sua família, de você estar ouvindo a palavra de Deus hoje. Porque Deus não falou que é só a minha família. Ele fala de todas as famílias. E quando eu leio esse texto, onde nós lemos, que diz: porém vós sois geração eleita. A tua família não é constituída de uma só geração. Sua família é constituída de várias gerações. Aí quando diz nação santa, povo santificado, povo diferenciado, de propriedade exclusiva de Deus. Fala para o teu irmão: você é propriedade exclusiva de Deus. Eu vou repetir amém, não é porque eu quero ouvir o teu amém, não é porque eu quero ouvir o teu amém. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Quando você passa em determinados lugares e você vê uma placa escrito assim: propriedade exclusiva de fulano de tal, por mais que você seja curioso, você tem medo de adentrar naquele recinto. E por que você tem medo? E por que você tem receio de adentrar naquele recinto? Fala para o teu irmão: porque existe um dono. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo que quando você passa em alguns lugares, você vê uma placa escrito propriedade exclusiva de fulano. Você tem até vontade de entrar, mas você sabe que existe uma represália se você invadir aquele local. Agora a Bíblia diz assim que você é propriedade exclusiva de quem? Praga nenhuma de suceder. Demônio nenhum tocará em você. Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Diz a palavra. E aí depois a gente fala o seguinte: cujo o propósito é proclamar as grandezas daquele que os convocou das trevas para a sua maravilha.
Vou te contar a segunda bênção. Você é um agente de milagre. E aí você vai me falar: pastor, alguém pode me trazer um pouco de água, por favor? Um diácono abençoado, em nome de Jesus. E aí, meu irmão, quando a gente fala para proclamar a grandeza daquele que nos convocou, é porque, na verdade, através da sua geração, ou melhor, através da sua vida, a sua geração vai ser abençoada. Através do teu comportamento, através das tuas atitudes ministeriais, o teu povo será um povo diferenciado. Talvez as pessoas elas não entendam porque elas estão pagando algum preço muitas vezes dentro da igreja. O Guarujá nós temos esse problema devido à praia, assim por diante. Chega o verão, mas quase todas as igrejas elas começam a um pouco vazias, porque a pessoa está preocupada com a praia, meu irmão. E praia é bom, amém? Amém, eu gosto de praia. Gosto, irmão. Está sapecando lá embaixo do sol, maravilhoso, eu curto também. Mergulho, pego jacaré, mas tudo, gosto dessas coisas todas de praiana. Gasto 200 litros de bronzeador. Eu pensei 200 litros. Aí passa o bronzeador e me invade. Com a mão demora muito. Por tudo isso. Mas eu preciso entender que se a praia for o mais importante para mim, a minha geração não vai ser uma geração abençoada. Eu posso ter até netos e surfista. Eu posso ter, não estou dizendo que surfista não é abençoado, tá, irmãos? Eu estou dizendo que quando o cara ele prioriza a praia, ele prioriza os passeios, ele prioriza as festas, Deus não vai te priorizar, meu irmão. Porque Deus, Ele é correto. Aí, me perdoa a frase que eu vou falar aqui, que tem pessoas que falam, posso falar algumas frases que são palavrões. Vai falar que Deus é sacana, meu irmão. Palavra até usada no meu marítimo, né? Acho que Deus é sacana. Deus não é sacana. Por que Ele não é sacana? Poxa, se um está pagando preço e o outro está lá na praia ou está numa festa, Ele vai priorizar quem? Quem está pagando preço. O que diz o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 1? Põe aí para mim, por favor, já está aí? A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Fala para o teu irmão, você está sendo justo com Deus? Ele vai ser justo com você, meu irmão. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, não existem dois pesos e duas medidas. Se você está pagando preço, se você é uma pessoa obediente, temente, vem nos cultos, faz aquilo que o Senhor mandou, eu duvido você não ser honrado. Eu duvido. Agora, se você vem bem esporádico, porque Deus está em terceiro plano na tua vida, Ele vai também colocar você no terceiro plano para ser abençoado. Quantos estão entendendo? Esse texto lido fala sobre o zelo de Deus com Israel. Olha isso que nós lemos, né? Como uma verdadeira aliança que se trata de um análogo, né, ao casamento sobre a nova vida e geração. Você já meditou quem vai ser a sua geração? As mães geralmente, elas... Uma vez eu vi... Eu não vou falar, não, senão eu vou me aborrecer. Eu vou falar.
Uma vez eu vi um culto sendo filmado e o pastor tirou o rótulo da garrafa para fazer propaganda para o famoso. Que preocupação, Deus. A cristã não sabe nem que eu existo. Não tem direitos autorais em cima dela. Mas daí as mães, quando geram uma criança, o que ela quer para aquela criança? Em primeiro lugar, eu nunca fui mãe, graças a Deus, sou pai, tá? Em primeiro lugar, deduzo eu que a mãe fala assim: meu filho vai nascer perfeito. Em segundo lugar, quando a criança começa lá a espernear, eu não sei o que tem nos olhos da mãe, parece que a criança tem 6 dedos. É um timiniti. Aí a mãe fica botando o dedinho na criança. Ela deve dedinho. Não é assim essa regra? E os pais também fazem isso. De vez em quando, eram meus filhos lá, eu botava o dedo, tinha o dedo. E se nascer com 6? Foi Deus que fez. É privilegiado, com o dedo a mais. Mas são coisas porque você só se preocupa com a perfeição daquela criança. Você jamais se preocupa em saber quem aquela criança vai ser amanhã. E aí aquela criança vai crescendo, está ali naquele processo, você não quer saber com quem ela anda. Você não quer saber com quem as pessoas falam para ela ou coisa desse tipo. E aí a criança chega naquela idade do entendimento e começa a perguntar sobre o órgão masculino e feminino. E você é um tapado, porque nunca soube falar nada da tua família, porque você já veio dessa criação como eu vim. Eu nunca vi meu pai de cueca e minha mãe de calcinha. Não sei nem se minha mãe usava calcinha. Porque era aquela criação, meu irmão. Eu lembro que a minha mãe falava em anágua, em V8, essas coisas aqui. O pessoal nem sabe o que é, vai pesquisar no Google, tá? Mas era aquela criação, e aí você cria outros filhos também com aquela visão de não saber nada. E aí você vai criando uma geração um pouco indígena. E aí quando eles chegam a uma certa idade, eles começam a andar com pessoas que vieram de berços totalmente muito conturbados, ou com a cabeça de sei lá do quê. E aí começa a confrontar aquelas visões, aqueles pensamentos. Mas tudo isso porque a tua geração já é uma geração já degradada, uma geração com problema. E aí teu filho fica com 17, 18 anos de idade, e você cisma de ser crente. E aí você quer socar o teu filho dentro da igreja, querendo fazer coisas que você nunca ensinou ele a fazer. Quantos estão entendendo, irmãos? E aí você começa a ter aquele confronto espiritual dentro da tua casa, porque o teu filho nunca te viu orar, e você começa a falar: você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia. Mas hoje houve algo na tua geração que deu continuidade em você, e você não tem sabedoria de quebrar essa maldição na tua vida, para você constituir uma nova geração a partir de você. E aí dentro da tua casa começa a virar uma torre de Babel. Aí a primeira coisa que teu filho faz: eu não vou mais congregar na igreja que o senhor congrega, eu vou congregar na igreja de fulano de tal, porque lá todo mundo pode ser cabeludo, porque lá todo mundo pode andar de tênis, e na sua igreja não. E aí já começam aquelas divisões dentro da sua própria casa. Esse processo aconteceu com o povo de Israel. Mas Deus, ele tinha um zelo do povo, ele tinha uma dedicação exclusiva, e ele queria que o povo estivesse perto dele, devido àquela geração fazer parte dele. Na realidade, os zelos fazem parte do vocabulário do amor e da lealdade de Deus conosco.
Fala para o irmão, Deus tem zelo com a tua vida. E aí Tiago capítulo 4 versículo 5, o que diz? Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Fala para o teu irmão, sabia que Deus tem ciúmes de mim? É por isso que quando você está aprontando e faz você quebrar a cara, meu irmão, para você vir para a casa de Deus, porque Ele tem ciúmes de você. Deus, Ele tem ciúmes. Sabe por que Ele tem ciúmes? Porque Ele te ama. A Bíblia diz que Ele deu o seu único filho. Por amor de quem? De nós. Ao pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme. E em 1 Coríntios também, capítulo 10, versículo 21, diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são o quê? Lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí, irmãos? Ele está dizendo que eu preciso ter uma transformação no meu comportamento de vida. Antes de vir para a igreja, eu vi um vídeo dos adeptos de 666, a ponto deles falarem, não sei quem já viu esse vídeo, dizendo que ele, 666 é um número perfeito. Desde quando eu me conheço por gente, na matemática, 666 é um número imperfeito. O número perfeito é o número 7. Por isso que o diabo é 666. E já existem vários adeptos. E eles começaram agora a se tatuar colocando um 666. E isso não é a marca da besta ainda. Ou a marca do bispo. Porque o cara é bispo que faz isso. São coisas que as pessoas elas gostam mais, na verdade, de ver uma fantasia dentro do seu contexto diário. E fazendo esse pequeno estudo aqui à tarde, o povo, quando rejeita o Senhor, como fizeram aqueles povo lá de Israel, existe de uma forma descarada a violação da aliança. Você sabia que quando você confessou Jesus na tua vida, você calçou uma aliança no teu dedo com Deus? Você sabia que você tem uma aliança com o Pai? Você sabia disso, irmãos? Então Deus, Ele te calçou uma aliança. Porque a Bíblia diz assim, que Ele é noivo e você é noiva. E aí Ele tem aquele amor com você, porque Ele tem uma aliança contigo. Mas Deus, Ele rejeita aquele povo que o provocaria o juízo. E esse juízo vem contra nós mesmos, que vivemos uma vida de desobediência. E o Senhor, Ele é a favor das famílias. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes. Juízes não, perdão. Josué capítulo 7, versículo 24. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zerá,
e a prata e a capa e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas e seus bois, jumentos e ovelhas, e a sua tenda e tudo quanto tinha, o levaram ao vale de Acor. Pastor, o que significa isso? Eu não entendi. Eu vou te explicar o que significa isso que a Bíblia diz. No livro de Números, capítulo 16, versículo 31 ao 34, a palavra do Senhor diz assim: assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se. A terra abriu a sua boca e o engoliu, juntamente com a sua família, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir. Irmãos, a atitude de Acã, o que fez? Fez que a sua família morresse. A minha atitude errada, o meu comportamento errado, vai acontecer uma consequência sobre a minha família. A minha falta de posicionamento vai gerar uma nação fora da bênção de Deus. A minha rebeldia, haverá uma geração de filhos rebeldes. E essa maldição não dá para se quebrar, porque a palavra de Deus diz que vai da terceira à quarta geração. Mas aqueles que são obedientes, vai até quantas gerações? 1000 gerações. Fala assim, teu irmão, faça essa opção nessa noite. Vai ser bom para você. Ao quebrar a aliança com Deus, Acã envolve toda a sua família na culpa e no castigo. Isso está de acordo com o princípio da solidariedade. Fala assim, teu irmão, você vai ser tão solidário que até a tua família vai para o inferno contigo, irmão. Porque a minha desobediência, a minha solidariedade é tão grande com a minha família. Não, vamos fazer tudo errado, vai todo mundo junto, todo mundo se prostituindo. Quando vai para o inferno, vai todo mundo junto. Agora, quando está todo mundo posicionado, vai todo mundo para a glória junto. Temos que fazer uma opção. Irmãos, o que é solidariedade? É compaixão. Mas existe a compaixão para o mal e a compaixão para o bem. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ele falou que os pais dele tinham compaixão dele. Quando ele roubava, o povo, os pais, cobriam o roubo e o furto dele. Quando ele aprontava, os pais abraçavam. Isso é compaixão, é amor. Para o bem ou para o mal? E a consequência do mal. Depois os pais vão ter compaixão dele lá na cadeia, fazendo uma visita para ele. Aí todo mundo chora. Eu quero que você repita comigo. Nós precisamos fazer os nossos filhos chorar na infância, para que eles não façam chorarmos com amor. Irmãos, eu nunca vi e ouvi falar que palmada matou alguma criança. Eu nunca ouvi falar que puxão de orelha matou alguém. Agora eu ouvi falar que muitos pais que foram visitar os seus filhos nos presídios tiveram infarto lá. Quantos estão entendendo, meu irmão? A verdadeira aliança jamais poderá ser quebrada. Eu quero que você repita comigo. A verdadeira aliança jamais poderá ser quebrada. O que significa aliança? Tem dois significados para aliança. Eu quero que você repita comigo. Desprezo e ódio. Desprezo porque às vezes você tem uma aliança de ódio com a pessoa. Você gera um impacto tão grande daquela pessoa que você, enquanto não atingir aquela pessoa, você não se liberta dela. Isso é uma aliança. E existe a aliança do amor, que é usado na referência da rejeição do Senhor
ou lealdade com Ele? Que tipo de aliança você tem com Deus? De lealdade? Ou de rejeição? Quantos estão entendendo, irmãos? Eu tenho uma historinha para te contar. Quero que você preste bem atenção. É a história de um homem chamado Jonathan Edwards. Ele era o filho de um pastor chamado Timothy Edwards. Tinha como mãe Esther Stoddard, que era filha de Solomon Stoddard, um famoso reverendo da época. Solomon Stoddard, avô de Edward, era um puritano em todo o significado da palavra. Foi um líder espiritual da cidade de Northampton. Ainda bem novo, Eduardo aprendeu a escrever. O pai dele lhe ensinou o latim e outros idiomas, como o grego e o hebraico. Aos 6 anos de idade, ele conseguia conjugar o verbo em latim. O domínio deste idioma lhe ajudaria depois a ser um perito no estudo da palavra de Deus e um mensageiro poderoso da palavra de Deus. Aos 13 anos de idade, Jonathan Edwards entrou na faculdade de Yale e lá estudou teologia. E como aquele garoto amava estudar, ele frequentava por 14 horas o estudo da palavra de Deus. Em 1720, Edwards se formou em Yale como o primeiro aluno da classe e começou cedo na sua carreira pastoral. Sua geração foi a segunda geração dos puritanos. A primeira geração tinha trabalhado duro e sido muito diligente para semear a semente do Evangelho e fazer da América um lugar do alto da colina, onde fossem resgatados muitas vidas para o Senhor. Mas agora, a segunda geração tinha perdido muito o seu desejo espiritual. Eles tinham perdido a vontade e o zelo necessário para continuar a expansão do reino de Deus. Assim, Eduardo começou uma das suas séries de sermões com muita oração para acordar a congregação sonolenta que tinha se envolvido demais com seus próprios negócios e suas próprias vidas, deixando em segundo lugar a vontade de Deus, se preocupando mais com a sua vida cotidiana do que com Cristo e o seu reino. E em 1731, Edward pregou a seguinte mensagem: Deus se glorificou na dependência de um homem. Aleluia! Nisto, ele atacou o liberal o argumento que pecado somente era uma condição de ignorância. Ele acreditava que o pecado humano era uma inimizade inerente contra Deus e que a salvação significava uma mudança de coração. Esta mensagem desafiou os cristãos a procurarem em seus corações seus mais íntimos pecados e se arrepender de cada um deles. Sem dúvida, Edward foi um grande homem de Deus que muito colaborou direto e indiretamente para o reavivamento bíblico e para que hoje eu e você possamos conhecer a palavra de Deus em seu significado. E aí, irmãos, ele deixa um legado. Fala, teu irmão, legado. E Eduardo deixa um legado. E quem foi esse legado de Eduardo? Nós vimos que o avô era um homem de Deus, o pai era um homem de Deus, a mulher era um homem de Deus, Eduardo era um homem de Deus, amém? A palavra de Deus diz isso. Então ele vinha se cumprindo aquilo que nós lemos de 1000 gerações. E aí, um estudioso fez uma pesquisa da vida de Eduardo, uma pessoa chamada Benjamin, nos Estados Unidos. Dos seus 1394 descendentes, surgiram as seguintes pessoas. 3 deles se tornaram presidentes de universidades. 3 deles, senadores nos Estados Unidos.
30 deles se tornaram juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de grandes obras, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidade, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram aos Estados Unidos nem $1. E aí, lendo isso, irmãos, tinha um contemporâneo de Edward. Ele era uma pessoa que era um opositor de Edward. Ele não concordava com os ensinamentos de Edward. E o nome dessa pessoa, Mark Jukes. Quem foi esse contemporâneo, Mark Jukes? Ele era um ateu, viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e também deixou um legado para seus descendentes. Da descendência dessa união entre Jukes e sua esposa, pesquisada por esse Benjamin, constatou-se que todos os seus descendentes encontrados tinham as seguintes características: 310 deles morreram como os indigentes, 150 foram criminosos, 178 assassinos. Mais da metade das mulheres da sua família eram prostitutas, e 540 descendentes de Jukes custaram aos Estados Unidos $1 milhão e 250 mil. Quantos entenderam? Diga amém, irmãos. Que legado você quer deixar? A história de Jonathan Edwards é um exemplo que alguns sociólogos chamam a regra das 5 gerações. Vamos repetir? Regra das 5 gerações. Como o pai cria seus filhos, o amor eles dão, os valores ensinam, o ambiente emocional. Como que nós estamos criando os nossos filhos? Tem alguns amigos aqui que são professores. Qual o problema que existe hoje? Eu tenho pena do professor, irmãos. Tenho pena do professor. Eu tenho uma cliente que tem uma escolinha. Recentemente ela estava conversando comigo, ela é cristã também, ela veio falar comigo. Uma criança de 5 anos. Ela foi uma exortada na criança. E a criança falou assim para ela: eu vou te pegar, hein? Eu moro em tal lugar. Agora, meu irmão, que tipo de criação tem uma criança dessa? Será que essa criança não vai crescer com aquela mentalidade e quando conseguir puxar um gatilho, não ir atrás dessa professora, como aconteceu recentemente aí? Uns alunos de quantos anos de idade que você falou para mim? 8 anos de idade, numa escola particular, arquitetaram para dar chumbinho para a professora. Passou na televisão. Vocês estão vendo o que nós estamos vivendo, irmãos? Nós estamos nos preocupando com tantas coisas. E nós estamos vivendo os 45 do segundo tempo. Nós estamos falando de criança, não é mais adolescente. Falando de criança, 5 anos de idade de criança. A prostituição virou algo muito normal. E muitas igrejas estão achando que é normal a prostituição. O uso da tatuagem virou uma modernidade incrível. O uso do piercing virou uma modernidade incrível. E outras coisas mais, irmãos. E muitos pastores, com medo de perder ovelhas, não querem pregar a verdade, falar a verdade.
confrontar o pecado. E por que não quer confrontar o pecado? Eu não quero ter uma igreja de pecadores. Eu quero ter uma igreja de pessoas transformadas. Pastor, mas na igreja de fulano de tal, libera, vai para lá, pô. Vai para lá, não tem problema não. Não faz problema. E aí nós vamos cair na história de Eduardo e na história de Max. Que legado você quer deixar para você, irmãos? Que legado? Que geração você quer constituir? Estava conversando com a netinha do Marcos esse dia. Essa menina me fez chorar. As colocações que ela fazia para mim. Sabe por quê? Está vendo a família ali posicionada, os teus filhos vão estar posicionados. Se você for um crente inerte, dentro da cadeira da igreja, o teu filho vai ser um inerte. Se você nunca fala em línguas, o teu filho nunca vai falar em línguas. Se você nem nunca sentiu um arrepio, teu filho também nunca vai sentir um arrepio. Porque é reflexo isso. Isso é reflexo, não tem jeito. Se você é aquele crente que está toda hora do mesmo jeito, o teu filho vai ser um crente do mesmo jeito. Que geração você quer formar dentro da casa de Deus? Que geração você quer formar? Irmão, faça o teu filho ter fome de Deus na vida dele. Faça o teu filho buscar a palavra de Deus. O pai de Eduardo ensinava ele. Eu trabalhei com um garoto na Dalva. Eu falo garoto porque mais novo que meu irmão. Ele é mais novo que a Luana. Hoje ele é gerente geral lá na empresa. Uma vez conversando com ele, eu falei, aqui é a tua vida, cara. Ele é um garoto muito inteligente, sabe, Fabiano, muito inteligente mesmo. E ele falou assim para mim, pô, Mesquita, meu pai, ele foi diretor da Petrobras. E ele me treinou para ser um dia um diretor de uma empresa. Uma vez nós estávamos numa reunião em inglês, todo mundo falando inglês, e a empresa que veio fazer uma representação lá chamada Weiger, uma empresa alemã, o diretor só falava em alemão. E aí ele trouxe outro diretor da empresa com ele, e quando ele falava em alemão, o cara trouxe para ele em inglês. Daqui a pouco o Fabiano se levantou e começou a falar com o cara em alemão. Todo mundo. Eu não sabia que você falava em alemão. Ele falou assim, eu comecei a estudar alemão com 4 anos de idade. Até nosso gerente geral ficou assim. Já tinha um certo tempo de empresa, mas nunca falou em alemão para ninguém. E nunca falou, eu sei falar alemão. Mas na hora que precisou, ele soube falar em alemão. Quantos estão entendendo, irmãos? Quem é a geração que você vai formar? Irmãos, um dia eu quis uma geração de todo mundo empregado na minha casa, no sentido de ter bons empregos. Mas hoje eu quero uma geração de pastores, de missionários, de profetas, de um homem de Deus na minha família. É isso que eu quero para minha casa. Eu vejo minha filha ministrando, eu falo, parece comigo. Quando eu vejo meu filho com as brincadeiras ministrando, parece comigo. Quando eu vejo meu sobrinho ministrando, parece comigo. Sabe por quê? Eu tive que falar não para o pecado e me direcionar para a casa de Deus.
Fala para o teu irmão, qual lugar você quer deixar, meu irmão? Que é o legado que você quer deixar? E aí, quando nós falamos da teoria das 5 gerações, ela trabalha de ambos os modos. Se não nos esforçarmos para sermos bons pais e transmitirmos princípios cristãos, nossa negligência pode infestar as nossas gerações. Então nós temos que considerar o caso de Max Jukes. Ele teve problema com a bebida, meu irmão, que impediu de manter um trabalho fixo. Toda pessoa que tem problema com álcool tem um grande problema de manter-se num trabalho fixo. E esse cara tem esse problema. Também ele impediu de demonstrar muita preocupação pela sua esposa e pelos seus filhos. Claro que isso significa que as pessoas simplesmente são um produto direto da situação, mas o futuro está determinado pela sua descendência. Quando nós vamos fazer libertação, a primeira coisa que eu falo para a pessoa: quem era o teu pai? Quem eram os teus avós? Tem histórico dos teus bisavós? E aí você começa pela causa raiz para descobrir por que a pessoa tem aquele perfil, por que a pessoa tem alguns cacuetes. E aí você fala com a pessoa e a pessoa parece que não quer mudar, não quer ser transformada. Porque isso aí depende do teu querer, de você ter uma mudança de vida ou não querer ter uma mudança de vida. Meu pai, irmãos, já falei isso aqui nessa igreja, vou repetir. Meu pai teve várias mulheres, eu não falo com orgulho não, eu falo com muita vergonha. Graças a Deus eu não tenho um histórico negativo das minhas irmãs. Mas dos 4 irmãos que eu tenho, 3 deles vieram no 3º ou 4º casamento. E graças a Deus essa maldição foi quebrada na minha vida e na vida do meu irmão Oscar. E se eu permito que essa maldição venha sobre a minha vida, hoje os meus filhos estariam na mesma situação. Mas isso ninguém gosta de pregar dentro da igreja, porque isso não traz gente para dentro da igreja. Isso não traz ninguém, irmão, para dentro da igreja. Isso afasta pessoas da igreja, porque confronta o pecado, desmascara o pecado. Mas o modo como somos pais hoje e princípios que transmitimos afetarão diretamente não só nossos filhos, mas também os nossos netos, bisnetos e gerações que se seguem. Maldição hereditária. Aí tem uns irmãos aí, eu não acredito em maldição hereditária. A Bíblia diz que tudo foi maldito. Foi tudo lá no madeiro. Amém, irmãos, eu creio. Mas a Bíblia também diz que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. Aleluia! Fala para o teu irmão, o que você está plantando, meu irmão? O que você está plantando? O que você está plantando hoje, você vai colher. Você vai colher, não adianta. Ah, pastor, mas a consequência vai vir, não tem jeito, meu irmão.
E se você conhece a palavra de Deus e continua ainda no erro, você é pior do que os incrédulos. Eduardo, ele diz o seguinte: Deus fez todas as coisas com um propósito, e Deus também tem um propósito para todos nós. Nenhum homem vive em vão. Todos nós deixaremos um legado. Talvez você não entenda: mas eu não estou preocupado, meu irmão. Eu vou falar, eu sei que está gravando, mas eu não estou nem aí, que eu não tenho frescura com ninguém. Eu tenho um tio que, quando eu comprei a minha casa, a nossa casa, faltavam acho que umas 2 ou 3 prestações só para acabar na época. E eu falei para ele: cara, por que você não compra uma casa também? Ele falou assim: não quero deixar nada para os meus filhos. Como assim, cara? Não quero deixar nada, porque eles vão ter que conquistar pelo sangue deles. E hoje o filho dele está com 30 e poucos anos de idade e paga um preço incrível pelaquela palavra maldita lançada pelo pai. Fala para o irmão: isso é culto, irmãos. Isso é culto. Falar a verdade. Vamos parar de parar essa mentira de não, vai ser tudo um mar de rosas depois que você confessar Jesus. Se eu não me consertar, se eu não ter uma transformação, não vai acontecer nada, porque Deus já fez a parte dele. Falta você fazer a sua. Irmãos, eu tenho um chamado desde 1969. E para mim, tinha gente aqui que não era nem nascido. E para mim era no espiritismo que eu tinha esse chamado. Eu era doido para ser pai de santo. Eu brinco alé, mas eu queria ver ela para sempre, irmãos. Eu era doido, eu não podia ver um atabaque, eu não podia ver lá. E o capeta me virava, jogava para um lado, jogava para o outro. Eu falava: e aí, meu irmão? Nada, eu vou me envolver com nada. Nada, rapaz. Nada. Porque eu já tinha um chamado. Às vezes eu lembro que a minha irmã também gostava também de uma casa de caboclo. Aí peguei e fui lá, tinha uma pombagira lá, não sei se ela lembra. Fui lá na casa dela, se manifestou a pombagira: quer você? Eu odiava, quer você? E eu comecei a falar: eu não estou acreditando em nada disso. Não tenho medo de nada. Sabe por quê? Em 1800 lá em Pedrinha, já tinha um cara profetizado na minha vida, irmãos. Talvez você não entenda porque você está aqui nessa noite. Alguém já orou pela tua vida. Alguém já dobrou o joelho por você um dia. Talvez você não entenda nada disso. Talvez você não entenda por que só eu sou crente na minha família. Quantas vezes eu já não me questionei porque só eu sou crente na minha casa. E aí Joaquim Mesquita já tinha pago um preço. Fala, Deus, não pensa que ficou de paraquedas, cara? Alguém já chorou por ti um dia. Talvez aquele vizinho que um dia você amaldiçoou foi ele que orou pela tua vida. Talvez aquele vizinho que você falasse: e esses crentes aí? Irmãos, eu tinha ódio de um crente, Vicente Carvalho. Quando eu tinha 14 anos de idade, esse cara, ele atropelou o meu melhor amigo. Ele deu uma batida tão grande no cara, que nós ouvimos quando o carro bateu. Naquela época era um Volks de 4 portas. Não sei quem lembra desse carro. Ele deu uma batida. Nós ouvimos quando o cara caiu no chão. Plaf! Esse menino, nós tínhamos ficado de exame, que a gente era meio capeta.
Tinha ficado, só os abençoados tinham ficado no exame. E ele ficou. Daqui a pouco eu procurei o Gaguinho. A dele era Gaguinho, mas era gato, né? Claro. Né? Aí eu procurei o Gaguinho. Eu lembro do nome dele, era meu amigo. Foi criado ali perto da minha casa, Oswaldo Caetano. E aí eu procurei o Gaguinho. Cadê o Gaguinho? Falei, esse filho é tamanho desse gato, ele nem no exame ele veio. E aí quando começou a prova, tocou lá. Naquela época não tinha campainha, não tinha. Para começar a prova, nós ouvimos uma brecada, irmão. Pá! E pá! E começamos a fazer. Quando terminou, naquela época, ali em frente ao Marcinho Dia, era uma casa ainda. Já tinha aquele pronto-socorro antigo ali perto da base ali. Quando nós olhamos, tinha um carro, que era um Chevrolet, que era os carros, postado funerário ali estacionado. Aí falaram, atropelaram um aluno. E aí nós perdemos nosso amigo Gaguinho. Qual o teu legado, irmãos? Qual o teu legado? Quero que você repita comigo. Não podemos perder a procedência. E a sua procedência, se a sua procedência for negativa, saiba que Deus pode gerar uma nova procedência para você hoje. Talvez eu ministrando você tenha pensado aí na tua família, na tua geração, como é que foi. Deus ele pode começar uma nova geração para você hoje. E aí você só vai conseguir contar coisas boas dos teus netos, coisas legais para a tua família. Mas preciso ter a convicção de deixar um bom legado de homens e mulheres de Deus e conhecedores da palavra para ganhar o restante das pessoas para Jesus. Presta bem atenção. Isso aqui eu escrevi, acabei de escrever ali. Mesmo que você pense que a tua família não deixou um bom legado para você, esquece o ontem. Comece o hoje. Mesmo que você ainda deixe alguma coisa a desejar, deixe um legado para dar continuidade naquelas vidas que você deixou de ganhar. Alguém vai ganhar para você. E esse alguém faz parte da tua família. Mas o mais importante é eu entender que a minha família precisa ser marcada como uma família de heróis. Quero que você fique de pé. Muitas pessoas que são envolvidas com homossexualismo hoje, é uma maldição que veio da família. Muitas pessoas que são envolvidas com a prostituição, são maldições que vieram da família. Muitas pessoas que têm um espírito de ódio dentro deles, são maldições que vieram da família. E aí a pessoa se converte e não há uma progressão no teu ministério, porque você muitas vezes não quer abrir os olhos que aquela maldição precisa ser quebrada. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Amém. Que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo na minha vida. Amém. Amém. Talvez você fale, mas pastor, por que eu sinto alguns desejos ainda? Por que eu ainda fico preso ainda a coisas do passado? Tenho que falar algo para você que talvez você não se agrade. Você ainda não se converteu direito. Você ainda está dividido entre o santo e o profano. Você não entendeu o que é ser impactado. Ontem eu estava ministrando numa igreja e Deus me trouxe uma palavra assim, na hora. Eu levei, como bom batista, eu levei a minha ministração toda preparada. Chegou lá, Deus fez uma mudança. E aí eu vi pessoas que queriam ser cheias do Espírito Santo de Deus. E eu expliquei para eles a diferença de você ter o Espírito Santo de Deus e você ser cheio do Espírito Santo de Deus. E as pessoas naquele lugar serem totalmente transformadas.
Depois algumas pessoas vieram nos procurar, falando: pastor, eu entendi o que é verdadeiramente ter uma vida e um encontro com Cristo. E eu não estou falando de doutrina. Não estou falando de doutrina. Quando eu falo de doutrina, irmãos, se eu não tiver de paletó e gravata, tem pastores que não deixam nem orar. Se eu tiver de tênis, tem pastor que não deixa nem subir no púlpito. Uma vez eu fui chamado para tocar chofar num determinado ministério, e eu tinha um tênis cor de abóbora mesmo. Cheguei de tênis cor de abóbora, todo mundo internado, não fala meu irmão. E aí eu comecei a ser medido de cima e embaixo. Foi legal que foi me purificando, né, irmãos? As medidas que a gente estava assim. Te faço uma pergunta nessa noite. Como Jesus apareceria nessa noite para você? De paletó e gravata? De tênis cor de abóbora? Para você hoje. Pastores pregam tanto, mas não falam que precisa ser quebrada a maldição dentro das igrejas. Porque tem uma plena convicção que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem uma plena convicção que as vestes vai salvar alguém. Tem a plena convicção que o doutorado em teologia vai levar alguém para o céu. Mas o que leva uma família a ser transformada é o meu posicionamento hoje. É a minha postura hoje. E aí, quando eu fico um pouco mais velho, eu vou ver os meus netos correndo na igreja, e daqui para amanhã eles ministrando louvor, eles pregando a palavra. E os teus também. Talvez pais não entendam, porque eu vejo, às vezes eu falo: há quantos anos a gente já não ora pelas crianças? E a mesma coisa a gente vê os pais vindo lá de trás arrastando as crianças. Se eu tivesse meu filho pequeno, antes do pastor falar, eu já estava aqui na frente. Mas aí vem. Porque não prioriza essa oração. Não sabe que eu estou profetizando para aquela criança ser uma bênção, meu irmão. Mas é a mesma coisa. Eu estou até evitando de orar. Eu peço para alguém orar, porque eu vejo a mesma coisa. Como dizendo: de novo esse cara chamando para orar pelo meu neto, pelo meu filho, por si. Mas não sabe que eu estou lançando uma palavra profética. Para essa geração ser uma geração diferente da tua. Irmãos, eu até gosto, já tem algumas crianças. As crianças já se acostumaram, e os pais ainda não se acostumaram. Tem criança que já fica aqui na porta do Gilson aqui. O dia que você não orar, está arriscado uma vez puxar a tua perna e fala: pastor, o senhor vai dar? Mas os pais não, vem. O dedo vir marchando, não. Eu vou levá-lo lá na frente, porque eu sei que meu filho vai ser um Eduardo. Eu tenho certeza que meu filho vai ser um profeta. Eu tenho certeza que meu filho vai ser um médico, vai ser um doutor, vai ser um governador. É uma geração eleita. Mas não, pai, eu tenho raiva quando eu te vejo arrastando teu filho. Eu tenho raiva, você não me conhece de jeito. É melhor que você não traga o teu filho, que ele venha sozinho e está arriscando ele para a glória e você ficar. Hipócrita! Acha na batata! Hipócrita! Arabalaica, pai! Tem que repetir, pai! Tem careta, pai! Tem careta, eu tô babá! Brinca! Brinca de Deus!
Até quando, meu irmão e minha irmã? Até quando, meu irmão e minha irmã? Até quando? Ensina o caminho que teu filho deve andar. Ensina o caminho que teu filho deve andar, para que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Chega para o teu filho, filho, seja o primeiro para receber a oração do homem de Deus e de uma mulher de Deus. Seja o primeiro, corra lá, filho, vai rápido, filho, a bênção é tua. Oh, Deus. O que nós estamos fazendo para aquilo que Deus nos deu? O que nós estamos fazendo, irmãos? E aí a gente vive uma mentira dentro da igreja. Crente que vem por culto por obrigação. Crente que vem por culto porque existe uma liturgia dizendo que o culto começa às 19. Não venha por culto, irmão. Fica na tua casa. Aqui não tem obrigação, irmãos. Nem que eu pregue um dia com as cadeiras. Mas eu não estou preocupado com números. Estou preocupado com vidas. Não estou preocupado com dizimistas e ofertantes. Estou preocupado com pessoas obedientes. Porque eu sei onde vem meu socorro. Mas eu tenho que continuar pregando a verdade. Se Deus me chamou com chamado profético para levar a verdade, eu vou continuar levando a verdade. Agrade quem não agradar ou agrade quem quiser. Eu preciso levar a verdade. Que geração é essa? Essa menininha chegou para mim e fez eu chorar ali falando assim: pastor, eu quero ser pastora. Quero ser pastora. Quantas crianças a gente não vê por aí falando: eu quero ser Anitta, eu quero imitar a Anitta. Uma vez eu tive uma tristeza muito grande quando um pastor postou um vídeo do filho dele. Que geração é essa, meu irmão e minha irmã? Que geração é essa? Filhos dependentes e ao mesmo tempo órfãos. Filhos que não são filhos da promessa, são filhos de arrependimentos. Filhos que mais trazem a tristeza para os pais do que a alegria. Graças a Deus eu não tenho nenhum problema com os meus filhos. Esses dias eu estava na cama deitado com a minha esposa e ela falou para mim: louva a Deus, nós não temos nenhum problema com nossos filhos. Mas eu tenho muitos filhos espirituais. E eu quero que meus filhos espirituais, eles tomem posse da bênção. Eu quero que eles tomem posse da bênção. Eu quero que eles se enquadrem aqui nesse versículo, dizendo que a bênção, a prosperidade, vai até 1000 gerações. Quero que tu curve a tua cabeça em nome de Jesus.